Conheça Nelson de Ossa, como joga o jovem colombiano que era tido como um dos grandes nomes, inclusive muito torcedor vascaíno, já pediu a contratação de Ossa lá quando ele jogou contra o Botafogo pela equipe mexicana no Intercontinental e demonstrou muita qualidade com a bola no pé. Vamos falar sobre como é esse jogador, os prós, os contras e como ele pode ajudar o Vasco nesta temporada. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então, depois dela, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. Quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui você tem análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Vocês sabem, quem é a galera que já me conhece sabe que eu amo análise. E, obviamente, eu não poderia deixar de falar de Nelson de Ossa, porque é um cara que eu conheço há muito tempo, o Júnior Barranquilla, Atlético Nacional, Pachuca, Monterrey. Foi um cara que foi muito bem lá naquele jogo contra o Botafogo, né, do Pachuca. É um cara que tem muita qualidade, 26 anos, e obviamente muitas perguntas vão no ar, né. Esse vídeo é muito mais analítico para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse jogador. Eu vou dar algumas pausas aqui, porque eu acabei de fazer um procedimento, na boca, então vai ser em alguns momentos que eu vou ter que falar um pouquinho mais baixo, a gente vai ter que cortar um pouquinho mais o vídeo. Mas eu vou falar sobre Nelson de Ossa, começando sobre as qualidades do jogador. Primeira coisa, Nelson de Ossa é um jogador muito técnico, extremamente técnico. É um jogador com muita técnica. Você tá vendo aí, é um jogador que conduz demais, muito bem a bola. É um jogador que prioriza muito, a sua qualidade. Quando ele tá ali pressionado, com marcação, ou ele encontra um bom passe entre linhas, ou ele busca um drible para poder sair dessa situação, né, de ser bem marcado. É um jogador que faz ali o vai e volta, como a gente fala, o back to back, para poder, ajudar a equipe, a transição do meio de campo, a transição ofensiva, a transição defensiva. É muito forte, e é um jogador que tem essa qualidade técnica demais. Eu vou mostrar inclusive o mapa de calor do nosso querido Nelson de Ossa, para você ver como ele preenche muito bem os espaços. É um cara que preenche muito bem, os espaços que tem, sabe fazer isso com maestria, sabe fazer isso com qualidade. Então, como você está vendo, vou até tirar aqui o texto, ele é um cara que preenche todo o meio de campo. Então, é um jogador que tem essa qualidade, ele sabe fazer essa transição de ida e vinda com muita força e muita qualidade. Acho que é isso que o Vasco precisa, inclusive, dessa transição do meio de campo, já que o Vasco, por vezes, tem jogado sem um 10, né? Até para ajudar o próprio Rojas, ajudar ali o Vasco a chegar ao ataque. É um jogador também que, além da sua força física, ele finaliza muito bem de fora da área. De média a longa distância, ele tem uma boa finalização. Não é um chute forte, é chute colocado, é chute com consciência. Ele sabe onde colocar a bola. Tem vários gols, se você procurar aí os highlights dele, você vai ver vários gols dele de fora da área com consciência. Então é um jogador que sabe fazer muito bem isso quando precisa. Então o Deusa é um jogador qualificado. Obviamente, muita gente vai falar assim: "Ah, se ele fosse bom, ele não estaria saindo da Europa para vir para o Vasco". A mesma coisa falaram quando o Andrés Gomes veio para o Vasco, porque muita gente dizia: "Se ele fosse bom, ele não estaria vindo da Europa para vir para o Vasco". O Andrés Gomes hoje, na Europa, na Colômbia, ele demonstrou algo para os colombianos que o Vasco virou vitrine para ele. Por quê? Porque o cara estava sem ser convocado, vem para o Vasco, vira destaque, está na Copa do Mundo. E muitos dessas nova geração que está na Colômbia, eles se falam. Então, o Deus já tem aqui o Rojas, tem o próprio Marino, que foi o único que não deu certo ainda, tem o próprio, Cuesta. Então, ele sabe que os jogadores que estão aqui da Colômbia e com a saída do Renato Gaúcho, isso foi algo que melhorou, porque o Renato Gaúcho tinha falado: "Ah, não gosto de jogadores colombianos, equatorianos, que demora", e tudo mais. Então, ele sabe que ele pode ir no Vasco render. E se ele conseguir jogar no Vasco o que ele jogou, por exemplo, na Colômbia, no Atlético Nacional, o que ele conseguiu jogar no Pachuca, o que ele conseguiu jogar no Monterrey, ele vai ser um jogador
muito importante e uma das principais figuras do Vasco. Não à toa, o próprio rival, o Flamengo procurou ele, o Palmeiras procurou, mas os altos valores fizeram com que esses times não contratassem. Mas, obviamente, como tudo não são flores, você vai me perguntar: "Léo, qual o principal problema do Deúça?". E aí o problema do Deúça vem um problema de vários jogadores que já chegaram ao Vasco e tem que controlar isso aí. O extracampo do Deúça é algo caótico. E isso é um problema que pode fazer com que o Deúça abaixe o seu rendimento. E já foi um problema que aconteceu no México, foi um problema que aconteceu no próprio Betis. Então, o Deúça precisa melhorar o seu extracampo, que é algo que atrapalha muito as suas atuações. Já demos mostras disso nos outros clubes que ele passou, e aqui tá no Rio de Janeiro, tá de boa, tá ganhando muito, tá com um carro legal, tá com um carro da hora, tá jogando no Vasco, vai ter que se atentar a toda essa situação, porque geralmente esses problemas extracampo atrapalham o Deúça dentro de campo. Esse é o principal problema do Deúça hoje. Então ele vai precisar focar e muito no futebol, porque se ele vier para o Rio de Janeiro daquela forma que ele veio em outros clubes, vai se perder, não vai jogar bola e a torcida do Vasco vai falar assim: "Ah, Léo, você falou que ele era um bom jogador". Ele tem que se atentar a isso. Então, é um problema que o Deúça precisa melhorar, precisa trabalhar e precisa ter responsabilidade. Tendo responsabilidade, eu acho que Deúça sobra. Um jogador que tem aí uma média de passes convertidos, né, de passes certos dentro de campo muito alto, né, uma média de 85%, 85, 80%, passes no último terço 77%, um cara que tenta muito bola longa, tanto por baixo quanto bola cavada, então ele tem essa qualidade. O Deúça sabe como jogar, porém é o que eu falei, precisa controlar o seu extracampo. Se o Deossa conseguir controlar o extracampo, ele vai ser um jogador muito e muito importante nesse meio de campo do Vasco, e projeto ele fazendo uma dupla tanto com Barros, tanto com o Thiago Mendes, muito boa. E aí ele dá uma nova rotatividade nesse meio de campo do Vasco. Obviamente que a gente sabe que as negociações estão rolando, obviamente que a gente sabe que o Vasco vai trabalhar, que o Admar está trabalhando, pode vir aí por empréstimo, mas é um jogador qualificado. É um jogador que ajudaria bastante esse time do Vasco, daria um salto, porque o Vasco hoje para mim só tem Barros e Thiago Mendes. Você ganha um jogador com qualidade para brigar por titularidade. Se ele jogar o que ele sabe, ele é titular do Vasco e precisa vir com seriedade para jogar nesse time. Então é isso. Mais uma análise entregue. Como vocês sabem, por vezes eu boto imagens, tem vezes que por alguns campeonatos que os jogadores entraram, eu não coloco porque tem a questão dos direitos autorais, por isso que às vezes eu não coloco imagem. Mas é isso, agradeço a você, muito obrigado, espero que tenha gostado. Deixe seu comentário aqui se você conhece o Deúça também. Você gostou do jogador. Aquele abraço, tamo junto e valeu. Tchau.